Amém, irmãos? Irmãos, eu amo este hino. Ele me ajudou muitas vezes em momentos de grande dificuldade de acreditar, irmãos. E o Senhor diz: levanta a cabeça, rapaz, conquista, deu tudo certo. E eu acredito de verdade que o Senhor já tem tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos trazer uma palavra rápida hoje ao vosso coração, mas eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos concedido e usando a expressão de João, nós lemos apenas o verso de número 29 do capítulo 1. Glória a Jesus. Você não pode ligar aqui um pouquinho ou botar para ali? Estão, não, fique sem voz. Irmão, o negócio aqui é forte, viu? Glória ao Senhor. Primeiro capítulo de João, no versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Tira o pecado do mundo. De novo, eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. A função de Cristo ao vir a esta terra, uma das tais, é tirar o pecado que nos oprime. Na verdade, em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. No mesmo capítulo, no primeiro versículo, há uma indagação e um problema ocasionado pelaquela igreja, porque o entendimento é que de fato a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e aqueles que andavam em pecado foram cobertos pela justiça de Deus. De fato é verdade. Mas eles estavam preocupados sobre isso, porque eles entendiam que quanto maior o pecado, maior a graça. Sim ou não? Sim ou não? E eles estavam certos. Só que agora eles tomaram uma decisão de andar pecando cada vez mais, para que a graça se manifestasse cada vez mais. E Paulo disse: de maneira nenhuma. Como vocês andarão pecando se já morreram para o pecado? Se Cristo já arrancou de vós o pecado na sua morte, na aceitação a Ele. Então, quando João Batista está no deserto, e olhe que esta passagem é interessante, porque João surge, irmão, após 400 anos de silêncio. Você sabe o que é 400 anos sem um culto, sem oração, sem Deus, sem inspiração? Existem muitos livros que foram escritos, chamados livros apócrifos, porque foram livros escritos nesse período de silêncio de Deus. A terra ficou sem profeta durante 400 anos. E aí surge aquele que anda no deserto, para se cumprir a profecia de Isaías. O nome dele? João Batista. Quando indagam a ele os fariseus: quem é você? Você é o Cristo? Ele disse: não sou. Você é Elias? Ele disse: não sou. Você é o profeta? Alguém pensa que é um profeta, mas é o profeta do Antigo Testamento, citado por alguns profetas. Semelhante ao Cristo Jesus, aquele que iria profetizar. Ele disse: também não sou esse. Quem é você? Ele disse: sou aquele que endireita, sou aquele que clama no deserto. E aí perguntaram: então por que você anda batizando? Ele disse: isso não é problema. O que eu faço não é nada comparado ao que ele vai fazer. A preocupação deles era não saber de maneira nenhuma se de fato era Cristo, Elias ou profeta, mas interromper aquela aglomeração. O homem estava ficando famoso. O homem estava trazendo toda a região adjacente para próximo dele. João Batista não tinha cadeiras na sua igreja. Lá na igreja de João Batista também não tinha mordomias, ventiladores. Não tinha nem onde se sentar. E todo o povo passava o Jordão, ia ter com João Batista lá no deserto, 40 graus, para ouvir algo de Deus, porque fazia muito tempo que Deus não se manifestava. Os fariseus, quando vão lá, não vão com o desejo de participar do culto, eles vão com o desejo de acabar o culto.
de barrar aquele negócio, porque eles estavam sendo levados por alguém diferente. E se alguém está saindo de um local para o outro, de algum local ele está saindo. E de onde ele está saindo também tem líderes. E ninguém gosta de perder membresia. Ninguém gosta que o irmão vá para outro local. Os fariseus também não gostavam. Então eles são mandados a saber quem é João Batista. Quem é esse que clama no deserto? E dizendo, por que você batiza com águas? Quem lhe deu esta autoridade? Por que você faz isto? E eu acho lindo que João Batista, ele não responde. Ele diz, o que eu faço não é nada comparado àquele que vem depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então eu começo a ver um entendimento claro da grandeza de Jesus. E uma abertura muito simples de entendimento do povo. O povo que muitas vezes só pensa de fato em si mesmo, em galgar algo para si. João Batista deixa claro que a palavra de Deus é tão primordial e tão penetrante que ela consegue atrair todos que estão à sua volta. E não importa onde é a igreja, e não importa onde está situada. O importante é se lá tem a palavra de Deus. Porque se de fato Deus é manifesto naquele lugar, as pessoas querem sentir a presença do Senhor. Quando nós perdemos o prazer que está neste local, irmãos, e o local que eu falo não é esta casa, mas a presença de Jesus Cristo, quando ir à casa do Senhor se torna fardo, é porque nós perdemos o princípio da adoração, o foco do céu. Quando o salmista, ao salmodiar no Salmo 122, no verso 1, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É este contentamento que eu busco às vezes no meu coração. Quando eu consigo ser vencido pelas minhas fraquezas, angústias, e não ir para a casa do Senhor, quando o contentamento de Cristo não é suficiente para me trazer aos seus pés. Eu não estou falando que quando nós faltamos ao culto, por conta de dificuldades que às vezes surgem, enfermidades também. Mas quantas vezes deixamos de estar aqui, irmãos, por coisas banais, por coisas que trocamos, que não tem de fato valor ao comparar com Cristo Jesus. É como se nós perdêssemos o desejo de estar aos pés de Cristo. Eu lembro-me da parábola que Cristo fala da grande ceia, da grande festa, que um rei estava dando um banquete e convidou o povo para participar. E eu disse, eu não posso ir não. Eu comprei uma junta de bois, 5 na verdade, e eu quero experimentá-los. O outro disse, eu comprei um campo, e eu vou ver o que eu comprei, a terra. O outro disse, eu casei e não posso ir. Eles estavam colocando a bênção de Deus acima do abençoador. Porque quem deu o campo? Quem deu a condição de comprar os bois? Quem preparou a noiva ou o noivo? Tudo isso foi Deus que nos permitiu. Não é que o campo seja pecado. Não é que ter junta de bois seja um pecado. Na verdade, eu até preguei esta mensagem na doutrina, que o campo e a junta de bois poderia ser até uma providência de oração, uma resposta de oração. Aonde o homem orou, Deus deu a condição e ele trouxe para aquela época, como se fosse hoje, uns 5 tratores. Era que correspondia a cada boi. O outro conseguiu uma posse, uma casa, um campo. Quem não gostaria hoje de ganhar uma casa, de conquistar a sua residência? Para muitos isso é fruto de oração. Quem não gostaria de reformar a sua casa, deixar linda e bela? Com certeza é fruto de oração. Mas quando isso toma a prioridade de estar aos pés de Cristo, isso se torna um pecado. Em si mesmo, isso não está errado. Pelo contrário, bois, terras, é dádiva, é bênção. Mas quando toma prioridade e à frente de Deus,
aquilo que era bom em si mesmo se tornasse ruim em si mesmo. E por último, o casamento. Quem instituiu o casamento, irmão, senão o próprio Senhor? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, e que um seja a carne do outro, que ande sem mácula, que viva um para si, o outro para o outro, e não uma bênção, uma dádiva. Mas neste momento, o casamento foi maior do que o próprio Deus. E essas são as nossas preocupações. Nessa simbologia de João Batista no deserto, eu quero trazer a notoriedade, a visão que o povo deixou tudo o que tinha para fazer, rompeu o deserto para ter com João Batista. Simplesmente para ouvir a mensagem que vinha do céu. Sabe qual era a pregação? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Convertam-se. Chamou de serpentes, de homens ruins. E quanto mais ele pregava, mais enchia a igreja de João Batista. A tal ponto que chamou a atenção dos reis, de Herodes. Não sei se você lembra, mas foi Herodias que pediu a cabeça de João Batista. Cristo testemunha dizendo: filho de homem não nasceu como João Batista. Então eu quero dizer a expressão aqui neste lugar. João Batista monta uma igreja no deserto e começa a falar de Jesus. O povo prioriza ouvir Deus e deixa casamentos, bois e terras para estar na casa do Senhor, para estar com Deus, ouvindo a mensagem do céu, porque era 400 anos que ninguém mais ouvia-se um profeta. E quando diz assim, surgiu um profeta, todo mundo queria saber o que Deus tinha para dizer. Já pensou, irmão, você ficar no silêncio de Deus até o resto da sua vida? Eu passei uma noite, deu uma angústia em mim que eu quase me desesperava. E quando tudo passa, eu digo: Senhor, isso é que eu ficar sem o Senhor, Deus me livre. Que o Senhor me leve antes do que eu ficar sem a tua presença. Imagina quando ele vier buscar a sua amada e diz: terão fome e sede, mas nem de água e nem de comida, mas de ouvir a poderosa palavra de Deus, irmãos. Sentirão falta, correrão nos templos, procurarão os pastores. Alguns vão estar por aí. Eu não vou estar não, em nome de Jesus. Mas alguns vão ficar por devido ter se corrompido, ter de alguma forma pecado e permanecido no pecado, não ter se arrependido. Então, irmãos, trazendo para os dias de hoje, o que é o nosso campo, quais são as lutas de bois, o que é o nosso matrimônio. O que é isso, pastor? O que é que tem nos roubado de estar na casa do Senhor? Porque o convite para a festa o Senhor tem feito. E se olhar aqui, muitos irmãos não vieram hoje. Muitos mesmo. Não vieram a este deserto. Não vieram a esta celebração, a esta palavra, a esta noite. E eu tenho pregado que muitas vezes não vêm porque estão acostumados com o dirigente, acostumados com o pastor, acostumados com os músicos, acostumados com os dogmas, com a religiosidade. Quando Cristo entrou na Galileia e começou a pregar o Evangelho, disseram: não é este aí o filho de Maria, de José o carpinteiro? Não é ele? Está ali seus irmãos, as suas irmãs. Eu conheço, sei quem é. Eu vi crescer. Mas de onde vem tanta sabedoria? Ele é carpinteiro. E Cristo toma a palavra e diz: um profeta não tem honra em sua terra, em sua casa. Em outras palavras, estava dizendo: o povo se acostumou com o mensageiro. Com você, Francisco Machado. Comigo também, que já não sou mais novidade. Já vou fazer quase um ano. Quando a gente chega, é novidade. Quem é o pastor? A curiosidade. Deixa eu ver se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Mas passa o tempo, eu já sei quem é o pastor. Então se acostuma com o mensageiro.
Mas esquece, irmão, que nós somos somente aquele que entrega a mensagem. É como se nós fôssemos o cano, mas quem manda a água é Jeová. Irmão, nós somos apenas um instrumento, mas quem faz é Deus. Irmãos, eu sei que você sabe quem eu sou, mas não deixe de vir à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não perca esse contentamento, não coloque outras prioridades, não esqueça que foi Deus que deu tudo que você tem. Cansei de ver pessoas trocando Jesus por aniversário, mas foi Deus que deu mais um ano de vida, colocou a bênção acima do abençoador. Cansei de ver as pessoas trocando os cultos com Jesus por um churrasco. Cansei. Não, pastor, é porque eu passei o dia lá e cheguei cansado, não fui. Quem deu a condição do churrasco foi Deus. Colocou a bênção acima do abençoador. Cansei de ver pessoas deixar de ir para um culto porque é fanático pelo um time. Eu vi isto de um obreiro dizer: pastor, me perdoe, porque era a final, o Flamengo ia jogar. Diga: infeliz. Sangue de Jesus te converte, incrédulo. Cansei de ver isso, irmãos. Cansei de ver pessoas deixar de ir para um culto porque o carro ia passar na lama e não queria sujar. Eu vi isso, colocando a bênção que Deus deu o carro acima do abençoador. Eu vi pessoas dentro de um carro tão fanático por ele, que quando vê um monte de terra, ele disse: não passo não. Eu disse: não passa por quê? Vai sujar o carro. Irmão, ele deu uma volta na cidade toda para não passar naquela rua. Eu digo: vou descer desse carro, porque esse carro está amaldiçoado. Como é que pode, irmãos? Nós fazemos isso. Quantas vezes colocamos as redes sociais, Instagram, WhatsApp, jogos à frente da obra do Senhor? E eu não digo somente no culto que o Senhor nos convida, mas no nosso devocional, que não fazemos mais, no nosso culto doméstico, que ninguém mais sabe o que é, no desejo de se alimentar da palavra, porque a rede social não deixa, porque o jogo toma um tempo, e nem sequer lemos um versículo. Estamos colocando à frente de Deus a bênção do telefone que você conseguiu à frente do abençoador. Simples assim. Mas quando havia silêncio do Pai e João Batista começa a pregar, eles esquecem de seus afazeres, sai no pico da meio-dia, no deserto, irmão, para ouvir Jesus dizer alguma coisa. E hoje é Deus transbordando, derramando, falando: eis que cedo venho, guarda o que tu tem. E a gente escutando e parece que não está percebendo. E permanecemos do mesmo jeito. É um culto, terminou, vou para casa, foi pensa, amanhã não muda nada. Não há uma transformação em nenhuma atitude. Sabe o que é culto, irmão? É confronto. Culto é um momento em que Cristo nos coloca na parede e diz: julgue você a si mesmo, para que coma deste pão e beba deste cálice. Ei, examine-se você, rapaz e moça, senhora e senhor, preste atenção, se examine. Como diz o Salmo 139, veja se há alguma coisa ruim. Se há, você tem que tirar, tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar. Como é que eu termino um culto como esse, que nós cantamos, que nós louvamos, que nós falamos de Jesus, e amanhã não há nenhuma mudança nas minhas atitudes, eu permaneço da mesma forma? Que culto foi esse? Que não houve confronto, que não me impulsionou a ler um pouco mais a Bíblia? Que mensagem foi essa que nada fez em mim? É porque hoje estamos cheios de palavras que agradam, de mensagens que ajudam o ego. Muito bem, Guga, tocou muito bem a bateria. E ele acha que não precisa melhorar porque já recebeu um elogio. Aí eu digo: você acha que é só tocar a bateria, rapaz?
Você tem que buscar os dons do Senhor. Aí ele vem, usando aqui como exemplo, e foi batizado com o Espírito Santo, está falando em línguas. Aí, pastor Alegre, que esse besta, rapaz, procura agora de profetizar. Aí ele chega, pastor, agora eu estou profetizando. Eu digo, pronto, meu filho, agora vá procurar o de maravilhas, de curar. E seja santo, seja crente, vá para o céu. É uma constante procura por Deus. Isaías disse que devemos procurá-lo enquanto se pode achar. Devemos invocá-lo enquanto ele está perto. Ainda dá tempo. Ele ainda está em nosso meio. Então devemos romper os desertos da vida para alcançar a voz de Cristo, o Deus soberano, e colocá-lo como prioridade. Por quê, pastor? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que nos limpa, que tira todo o pecado, que nos santifica, que tira as intenções ruins, que tira os desejos carnais. É Ele. Sem Ele estaríamos perdidos, impulsionados por uma carne desenfreada, que faria o que desejasse, sem pensar nas consequências. Mas Cristo nos domina. Glória a Deus, aleluia. Nos aprisiona e nos governa. E esta prisão de Cristo em nós é por uma livre escolha nossa de sermos servos e escravos dele. Não por obrigação, mas porque assim desejamos. Então, quando eu começo a navegar neste texto, eu vou encerrar agora, eu vejo João Batista olhando para Cristo e diz: olha aí, tem um negócio diferente naquele rapaz ali. Eu sei que ele é o Cristo. Ele testemunha porque ele sabe que é. Porque foi revelado a ele que o Espírito ia descer sobre ele e repousar. E quando vem Jesus andando, ele diz: está ali. Eu estou vendo, o Espírito repousou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. João Batista tinha dúvida que era Cristo, sim ou não? Sim ou não? Não. Isso eu tenho certeza. É Ele. Lá vem Ele. João Batista, nesse momento, Dário estava pregando a palavra do Senhor. Estava na congregação dos santos, estava falando do amor de Cristo. E quando estamos envolvidos nestas coisas, nós sabemos se Cristo está na casa ou não. Nós conseguimos sentir Jesus ou não. Quando estamos envolvidos com o céu, percebemos, sentimos. Mas quando estamos em tribulações, em angústias, em lutas, nós temos dificuldade e percepção de saber se Jesus é Jesus. João Batista, quando foi preso e pediram a cabeça dele, foram alguns dos seus discípulos visitar. Ele disse: vai lá no homem chamado Jesus e pergunta se é ele mesmo aquele que há de vir. E eles foram e chegaram lá e disse: diga a João Batista, falou Jesus, que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem e que almas são transformadas. Diga a ele que sou eu mesmo. E eu fiquei muito tempo perguntando: mas como o homem que tinha tanta certeza agora está duvidando? Porque esse homem somos nós, que há dias que somos fervorosos, animados, prontos para vencer qualquer guerra. E tem dias que estamos destruídos, duvidosos, acerca até mesmo da salvação. O deserto, irmãos, com Jesus, é esse local que nos aprimora, que nos faz nos locomover. Então eu não sei, irmãos, o que nos impede de colocar Cristo como prioridade. Eu não sei o que lhe trava. Mas eu quero dizer que mesmo não estando hoje no templo do Senhor ainda, nós estamos com Cristo. E isso é o nosso foco. Então que os irmãos continuem se alegrando no Senhor, alegrando em Cristo Jesus. E que o nosso Cristo, assim como deu testemunho de João Batista, possa também dar testemunho de cada um de nós, dizendo que fizemos aquilo que Ele nos ordenou,
cumprimos o nosso propósito e vamos voltar para casa. Em o nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, que possamos nos avaliar. E ao chegar em casa, se o Senhor não voltar e nos permitir estar vivo amanhã, que possamos colocar Ele como prioridade. No dia todo, irmãos. Em todo momento. Pedir ao Senhor que nos dê força para vencer a nós mesmos. Para vencer a nós mesmos. Eu disse até na série esses dias, nós temos que ter muito cuidado com as sutilezas do inimigo. Foi até o tema da nossa revista da Escola Dominical passada, as sutilezas do inimigo, porque ele não tem mais interesse de arrancar você da igreja. Ele tem interesse de lhe distrair aqui dentro. Quando se nós estamos na casa do Senhor e não sentimos mais nada, irmão. Viemos, nem glória sai mais. Às vezes o pregador tem vindo de fora e dizer, dê glória, crente ruim, boca engessada. Aí você começa a dar glória. Parece que você tem que ser xingado para adorar o Senhor. Aí eu fico até às vezes como eu fico só vendo para me convidar para a igreja de Moraújo. Então nós temos que partir de nós mesmos o desejo de adorar o Senhor, irmãos. Eu não preciso pedir para você fazer alguma coisa. Você tem liberdade. Agora, se eu não consigo ter contato com os céus, eu preciso rever qual é o problema. Por que que eu quebrei a ligação? E se está quebrada, onde está? E após observar onde eu falhei, me reconciliar. E continuar a caminhada. Pois aquele que perseverar até o fim, Mateus 24, 13, este será salvo. Amém? Então que hoje seja uma mensagem confrontante, que lhe confronte mesmo. Que lhe faça avaliar. Que você tenha cuidado com os entretenimentos. Tem gente que assiste um episódio de um seriado e quer terminar as 12 temporadas no mesmo dia. Não, eu sou contra você se interter não ali, mas com moderação. Se você vê que não consegue, então desinstale. Se você vê que o negócio está tomando seu tempo, jogue fora o telefone. Eu teve uma época, eu estava no primeiro campo e eu observei que as redes sociais estavam dominando. E eu fiz um voto com Jesus. Jesus, eu apaguei logo, na época eu saí do Instagram e Face, e fiz alguns votos com o meu telefone. Ele não andava comigo para muito canto, não. Ele só andava em alguns locais. Na casa ele tinha restrição. Ele não entrava em alguns ambientes. E ele ficava lá. E isso me ajudou tanto, irmãos. Que eu comecei a ler. Não tinha tempo para ler. Porque eu só queria assistir. E aí agora eu não tinha o que fazer. Eu olhava para isso, eu não posso, eu não volto. O que eu vou fazer? Eu vou ler. Aí eu comecei a ler. De repente percebi, li um livro. Aí li 2. Li 3. Digo, olha, isso que eu estou melhorando. E aí criei prazer em leitura. Que isso é difícil nos dias de hoje, irmão. Muito difícil. Ele é sempre não está com sono. Sem costume. Então que os irmãos priorizem a obra do Senhor. Que este culto seja um culto de transformação, de confronto. Que você melhore, rapaz. Moça, senhor e senhora. Que você se doe a este evangelho. E faça a diferença. Somos sal e luz. Precisamos do dono do sal e da luz para resplandecer aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Glória ao Senhor Jesus. Depois a gente